E hoje nós vamos começar em João, capítulo 2. Nós vamos ler juntos do verso 1 ao verso 11. Por favor, abra a sua Bíblia, acompanhe comigo a leitura. João, capítulo 2, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vamos orar juntos novamente. Pai, nós estamos aqui diante da Tua palavra, Deus. E cremos, Deus, que ela é fonte inesgotável de conhecimento, de sabedoria. Ela alimenta a nossa fé, Pai, porque quando nós a entesouramos no nosso coração, nossa fé é edificada, Pai. E estamos aqui diante do Senhor, pedindo que o Teu Espírito ilumine aos nossos corações a Tua palavra. Revela-te, Senhor, a nós através da Tua palavra. Nós abrimos os nossos corações para ouvir de Ti. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Esse é um texto bem conhecido. Eu creio que todos nós já o lemos várias vezes, já ouvimos diversas pregações a respeito dele, especialmente em casamentos, não é? Porque ele fala daquela ocasião onde estava acontecendo um casamento. E é interessante que esse é o primeiro milagre de Jesus. Segundo o livro de João, é o primeiro sinal público de Jesus. E acontece justamente num casamento. E é por isso que esse texto é tão usado em casamentos. O vinho como símbolo da alegria, dizendo como Deus pode vir e trazer a alegria para o casamento, mesmo para aqueles casamentos onde o vinho já acabou, a alegria já acabou, Deus traz restauração. E eu creio que todos nós já ouvimos a pregação nesse sentido. E é realmente uma das interpretações, uma das aplicações desse texto para as nossas vidas. Mas antes da gente entrar propriamente no texto, vamos fazer rapidamente uma recapitulação. Nós começamos o livro de João, e João capítulo 1, versículo 1, o livro começa descrevendo Jesus como não sendo apenas um homem, mas como sendo o próprio Deus. Lembra disso? No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, João começa na sua introdução dizendo assim: eu vou relatar a vida de um homem, mas esse homem não é simplesmente um homem, esse homem é Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então João já começa o livro mostrando a divindade de Jesus, quem é Jesus, qual a natureza dele. E logo em seguida nós vimos o ministério de João Batista. E João Batista aponta de novo para a mesma direção. Tu és o Cristo? Não, eu não sou o Cristo. Eu não sou o Messias. Vocês devem esperar alguém que está vindo depois de mim. Alguém sobre quem o Espírito Santo vai descer. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus vem para João Batista. Jesus é batizado. O Espírito Santo desce sobre ele na forma de pomba. E João fala: esse aqui é o de quem eu tinha falado. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nesse ponto, aquilo que João, em outro livro, fala, convém que ele cresça e eu diminua, começa a acontecer. 2 discípulos de João
ao ouvirem isso, ao entenderem, opa, eu estou seguindo o mestre errado, João não é o Messias está aqui diante de mim. E eles passam a seguir Jesus. E nós vimos na semana passada Jesus chamando os seus primeiros discípulos, Natanael, Felipe, Simão, mais um que não fala o nome, talvez João, né, que não se menciona no próprio texto. E ali começa Jesus a formar o seu grupo. E agora nós chegamos aqui no capítulo 2, e é onde agora nós vamos começar a ver uma série do capítulo 2 até o capítulo 11 de 7 sinais que João apresenta, 7 sinais que são milagres de Jesus, mas que João gosta de chamar de sinais, que mostram a divindade e o ministério de Jesus aqui na terra. E o primeiro deles é esse aqui. Uma coisa a respeito de sinal é que sinal não é um propósito em si mesmo. Sinal indica para alguma outra coisa, né? Por exemplo, um sinal de trânsito, uma placa de trânsito. Ninguém está procurando ir para uma placa de trânsito. Mas a placa te indica um destino, te indica um objetivo, te indica um outro local. E assim são os sinais. Os sinais, eles não são um fim em si mesmos, mas eles indicam para alguma coisa, eles mostram alguma coisa além. Então nós conhecemos essa aplicação que eu já falei para vocês, desse texto para o casamento. Há uma outra aplicação muito interessante também. Note o detalhe que o que foi usado para o milagre foram talhas de pedra, e o detalhe que é falado ali é que eram usados para a purificação. Há uma aplicação nesse texto que é a seguinte: Jesus veio para pegar aquilo que era o ritual da lei, para pegar aqueles rituais de purificação que a Bíblia nos diz que jamais poderiam remover pecado, e transforma aquela água da purificação em vinho, que é o símbolo da nova aliança no meu sangue, Jesus falou. Então isso também indica, também é um sinal dizendo que a velha aliança, aquela aliança que não podia remover pecados, que apenas encobria através daqueles sacrifícios imperfeitos de bodes, de ovelhas, de pombinhas e tantos outros rituais de purificação, de lavagens, e aquilo tudo está chegando aqui. Esse é o sinal de que chegou a época, de que chegou a hora em que todas essas coisas vão ser passadas. Todas essas coisas vão perder o seu valor. E a nova aliança no seu sangue está sendo estabelecida. E essa é uma outra aplicação desse texto. É um outro sinal para onde esse milagre aponta. A nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Mas hoje eu queria falar ainda de uma terceira coisa. Nós vamos hoje nos deter, vamos pensar um pouco sobre a presença transformadora de Jesus. Esse é o tema que nós vamos trabalhar hoje aqui juntos. A presença transformadora de Jesus. Eu quero chamar a sua atenção aqui, em primeiro lugar, sobre Jesus sendo convidado para um casamento. Diz assim no versículo 1 que houve um casamento em Caná da Galileia, e é interessante que é na Galileia, né? E Caná era a terra de Filipe. E Filipe foi aquele que falou assim: pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré, né? Aquela região não era muito famosa por mestres e profetas ou coisas assim. Mas é justamente naquela região que Jesus começa a demonstrar os seus sinais. E houve ali um casamento. E diz no versículo 2, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. E a primeira coisa que eu quero destacar nesse texto, a primeira lição para nós, é que Jesus deve ser convidado. E a coisa interessante aqui é que Jesus não foi chamado para atender uma emergência. Não me entenda mal, não há nada de errado em chamarmos Jesus para as emergências. Não é? Você olha a palavra, está cheia desses textos. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Era um grito desesperado, era a última chance daquele cego. Lembra na estrada de Jericó? Você sabe que aquela era a última vez que Jesus estava passando por ali, né? Dali ele foi para Jerusalém e ele nunca mais voltou naquela estrada. Era uma emergência. Jesus, filho de Davi.
Nós temos o caso de Jairo, que chega para Jesus: Jesus, minha filha está morrendo, Jesus, por favor, me socorre. Não há nada de errado em chamarmos a Jesus e recorrermos a Ele nas crises, nas emergências. Mas aqui está falando de alguma coisa mais sublime. Jesus foi convidado para uma festa e não para uma emergência. Isso nos ensina, irmãos, que na nossa vida, quando as coisas vão bem, quando as coisas estão em momentos de celebração, de alegria, de gozo, Jesus não pode ser esquecido. Jesus não pode ser deixado de fora. Nós precisamos convidá-lo. E uma coisa interessante é que Jesus é Deus, nós acabamos de ver isso. E Jesus, como Deus, uma das suas características é a onipresença. Então Jesus não está em todo lugar? Sim ou não? Mas há uma diferença entre ele estar e ele ser convidado a estar. Vou te dar um exemplo. Em Apocalipse 3:20, diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha que esse texto não foi escrito para não crentes. Não foi escrito num apelo a quem não conhecia Jesus. Isso foi escrito para a igreja de Laodiceia. Esse texto foi escrito a cristãos, a pessoas que já tinham nascido de novo, que tinham Jesus na sua vida, mas mesmo assim ele diz assim: eu estou à porta e bato. Isso nos faz pensar, irmãos, nós temos realmente desejado a presença de Deus e valorizado a presença de Jesus em nossas vidas, no nosso dia a dia? Quantas vezes nós somos capazes de passar um dia inteiro, não é verdade? Com tanta agitação, com tanta coisa para resolver, para fazer, e nós sequer nos damos conta da presença de Jesus nas nossas vidas. E Jesus aqui no convite de Apocalipse é: eu vou entrar, eu vou cear com ele e ele comigo. Isso fala de comunhão, isso fala de andar junto, face a face. Então o convite que nós temos que fazer para Jesus é esse convite de valorizar a presença de Jesus na nossa vida. Nosso primeiro ponto: Jesus deve ser convidado. Vou te trazer um outro exemplo. Moisés, quando estava conduzindo o povo no deserto e o povo se rebelou contra Deus, houve um ponto em que Deus falou assim: basta, chega. Moisés, pega esse povo, leva, e eu vou mandar o meu anjo com vocês, ele vai com vocês e ele vai abrir o caminho para vocês, mas eu não vou mais. E Moisés teve uma resposta para Deus, ele falou assim: não nos faça subir daqui, se a tua presença não for conosco. Não bastava para Moisés a presença de um anjo. Não bastava para Moisés saber que Deus estava de longe acompanhando. Moisés queria a presença de Deus. E é isso que aqui nós vamos extrair desse texto. Jesus precisa ser convidado, não só para as nossas emergências, mas também para as nossas festas, também para o nosso momento de alegria, também para o dia que tudo parece que está transcorrendo nos conformes. Nós precisamos da presença de Jesus. Nós temos que ter essa comunhão com Ele. Um segundo ponto que eu quero destacar com você é que a presença de Jesus na sua vida não garante que você não vai enfrentar problemas. Nós já vimos isso em vários textos, não é? Um dia Jesus chama os discípulos e fala assim: vamos para o outro lado do lago. E Jesus entra no barco com eles. Eles estão ali sob as ordens de Jesus, cumprindo o que Jesus havia dito, indo para onde Jesus havia ordenado, com Jesus no barco. E o que acontece no meio do caminho? A tempestade os alcançou. Um vento repentino, as ondas, a tal ponto que eles perderam a esperança. Eles foram lá acordar Jesus: mestre, não te incomoda que todos nós pereçamos? Não te incomoda, mestre, que nós vamos, todos nós, perder nossas vidas aqui? Então, muitas vezes, nós pensamos que se eu estiver andando com Deus, até isso é muito falado, muito pregado em muitos lugares, eu não vou ter problemas, mas isso não é verdade. Um outro exemplo, quando nós ouvimos sobre a casa edificada na rocha, a casa edificada na areia, uma fala da casa que é construída sobre Jesus, e outra, aquele que não tem fundamento verdadeiro. Mas
Quando vem os ventos e quando vem as águas, bate numa casa e bate na outra. Então aqui no versículo 3 diz assim: tendo acabado o vinho, chegou o problema. Nossas festas de casamento hoje costumam ser bem restritas, costumam ter 15 revisões na lista de convidados, né? A gente olha o orçamento, vai riscando da lista, olha o orçamento, vai riscando da lista. Mas não era assim naquela época. Naquela época, eles tinham festas que duravam 3, 4, 5, 7 dias. E praticamente para toda a comunidade local. Era um evento de celebração que todos ali eram convidados, todos estavam ali. E uma das coisas que não podia faltar naquela cultura, naquela época, era o vinho. Eles não tinham Coca-Cola, eles não tinham Guaraná, suco era raro. A bebida era o vinho, era isso que eles tinham e não podia faltar. Imagina você convidar pessoas para uma festa e não ter o que oferecer para elas. Mas eles foram pegos por esse imprevisto, eles foram pegos pela falta do vinho. Jesus estava na festa, mas acabou o vinho. Então, irmãos, nós podemos sim estar andando em comunhão com Deus, nós podemos estar andando com o povo de Deus, com a nossa vida em ordem, mas nós podemos ser atingidos, alcançados por más notícias, nós podemos ser alcançados por situações adversas, problemas financeiros, às vezes problemas de saúde, tantas coisas podem mudar o nosso dia. Mas não para por aí. Continuando no versículo 3 diz assim: a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Esse é o terceiro ponto. Primeiro ponto, eu convido Jesus. Segundo ponto, mesmo ele estando na festa, eu posso ter problemas. Terceiro ponto, eu vou falar do meu problema para Jesus. Maria não saiu fofocando na festa. Você viu que acabou o vinho? Você viu que, olha, a festa ainda vai longe, mas o vinho acabou. Acho que vai ter que terminar a festa. Ela foi diretamente em Jesus. É interessante aqui que Jesus até esse ponto não tinha feito nenhum milagre. Eu não sei, não posso te garantir isso, que Jesus foi procurado porque Maria sabia que ele ia resolver ou fazer um milagre ou alguma coisa assim. Nós não sabemos, porque ela não conhecia ainda esse lado milagroso de Jesus. Ele ainda não tinha feito sinais. Uma das coisas que muitos estudiosos especulam e falam é que Jesus, a essa altura da vida deles aqui, provavelmente já não tinha mais José na família. Vocês perceberam que depois daquela texto de Jesus indo ao templo com 12 anos, não se fala mais de José. Talvez Maria tenha ficado viúva e José não está mais ali. E quem é o filho mais velho? Jesus. Então, se tem um problema, a mãe procura quem? O filho mais velho. Pode ser que ela simplesmente foi até ele nesse sentido de saber que ele era o filho mais velho, o filho que cuidava, o filho que tomava providência. Mas ela chega ali para Jesus e fala assim: Jesus, acabou o vinho. Ela apresentou para ele o problema. Mas nesse ponto nós temos uma virada aqui no curso dessa história. Jesus fala para ela assim: mulher, que tenho eu contigo? Para nós, para a nossa cultura, essa resposta é estranha, não é? Chamar a mãe de mulher, falar que tenho eu contigo. Mas não, quando Jesus fala mulher, é o mesmo termo que Jesus falou na cruz. Mulher, eis aí o teu filho, falando sobre João. João, eis aí a tua mãe, cuida dela. Era um termo respeitoso. Mas a frase, que tenho eu contigo? Eu creio, irmãos, que é um ponto onde Jesus estabelece ali com Maria uma nova forma de ela enxergar o relacionamento dela com ele. É como se ele perguntasse assim: mulher, mãe, qual é o meu vínculo com você? Qual é o meu relacionamento com você, mãe? O judeu gosta muito de ensinar perguntando, fazendo a pessoa pensar. E Jesus estava como que mostrando para ela: Maria, já não somos mais mãe e filho num relacionamento simplesmente natural, mas eu sou o Filho de Deus, o Messias, e você é minha discípula.
Qual é o meu relacionamento contigo? O que eu tenho a ver contigo? Qual é a nossa ligação? E tanto Maria entende isso, que ela não questiona mais nada. Ela vira para os serventes e fala assim: tudo o que ele disser, façam. Maria entendeu que não era mais o filho dela ali, era o enviado de Deus naquele lugar. Então Maria vai para Jesus, ela apresenta o problema, e aí vem o nosso quarto ponto. Quando você põe seu problema diante de Deus, você sai de cena. Maria não ficou no caminho. Agora vocês vêm com ele. Vocês obedeçam a ele. Vocês estejam sujeitos ao que ele vai falar. E uma das coisas que me chama a atenção em Maria, eu queria fazer rápido 2 referências em Lucas. Lucas no capítulo 2, não precisa abrir. Tanto o versículo 19 quanto o versículo 51. Eu vou ler esses versos aqui para você. Lucas 2,19. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no seu coração. Isso foi quando os pastores foram ao templo, foram até Jesus para o adorar. Eles haviam recebido no campo aqueles anjos dizendo que o Messias havia nascido, e eles foram, eles adoraram, eles contaram tudo o que eles tinham visto, e diz que Maria guardava essas palavras, meditando no seu coração. Depois em Lucas 2,51 diz assim: desceu com eles para Nazaré, falando sobre Jesus, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. 2 vezes nós vemos falando que Maria guardava aquelas coisas sobre o seu pequeno filho no coração. E eu creio, irmãos, que anos depois, quando Jesus fala para ela: mulher, que tenho eu contigo? Aquilo que ela tinha entesourado no coração, ela sabia. O anjo apareceu a mim e disse que o Messias ia nascer. Eu vi os pastores testemunhando. Eu vi como foi ele ali no templo com aqueles mestres e a submissão que ele tinha. Maria tinha entesourado dentro do coração as palavras e a promessa de Deus a respeito de Jesus. E naquele momento, aquilo pôde florescer em forma de fé, de que Jesus estava ali no controle daquela situação. Irmãos, é essencial para nós como cristãos termos a palavra de Deus entesourada na nossa vida. As promessas dele a nosso respeito, o que ele diz a nosso respeito, o que ele diz a respeito da sua autoridade, poder, força, majestade. Quando essas palavras estão no nosso coração, no meio da situação, no meio das adversidades, a fé vai estar disponível para nós no nosso coração. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Então Maria agora entendeu. Maria coloca agora aqueles servos para obedecerem Jesus. E Jesus então dá uma ordem muito estranha para eles. Havia aqueles 6 vasos ali, aquelas 6 talhas de pedra. E aqui fala que eles tinham em torno de 2 a 3 metretas, pegando pela média aí, cada uma tinha 100 litros mais ou menos de capacidade. Não era pouca coisa. Jesus falou: encham as 6 talhas. Isso não é como encher um copo d'água. Provavelmente eles foram a um poço, tirar a água, trazer, despejar, mais ou menos ali de 500 a 600 litros d'água. Imagina a cabeça daqueles servos. Acabou o vinho e ele manda buscar água. Mas eles não questionaram, eles não se revoltaram, eles fizeram exatamente como Jesus havia pedido. Isso nos ensina também, irmãos. Precisamos fazer o que Deus ordena. Precisamos fazer o que Deus nos manda. Uma das coisas que eu vejo que acontece e acomete o povo de Deus é quando nós entramos numa posição de conformismo com as situações. Todos nós sabemos que Deus é soberano. Todos nós sabemos que toda a história da humanidade e tudo o que acontece nas nossas vidas estão debaixo do governo de Deus. Nós sabemos disso, não sabemos? Mas você sabia que nós não podemos viver a nossa vida como que num piloto automático? Vamos deixar
acontecer para ver o que é que vai ser? Deus nos ensinou, através da sua palavra, princípios. Um deles é assim: não estejais ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam conhecidas as vossas petições diante dele, com ações de graça. Então, diante da adversidade, diante da situação, nós não podemos simplesmente pensar assim: Deus está no controle, eu vou deixar na mão dele. Há uma responsabilidade colocada sobre nós, como havia sobre aqueles homens que tinham que tirar a água, de orarmos, de pedirmos a Deus por socorro, de colocarmos aquilo diante do trono de Deus. A Bíblia fala que nós vamos alcançar socorro em ocasião oportuna diante do trono da graça. Então há um trabalho sim para fazermos, que Deus pede que nós façamos, que Deus pede que nós tenhamos essa atitude de levar diante dele as situações, como Maria fez ali, e agora aqueles servos obedecendo o que Jesus falava. Então aquelas talhas são cheias, e Jesus fala: agora tira dessa talha, tira da água daí, e leva até o mestre-sala. E é interessante que é um milagre, o primeiro sinal de Jesus, mas não foi tão público assim, foi semi-público. Fala que o mestre-sala não sabia de onde estava vindo aquele vinho, embora soubessem os que tinham tirado. E quando ele prova, ele toma um susto. Ele fala: peraí, o que aconteceu nessa festa? Fugiu do protocolo, fugiu do normal. Porque como a festa durava muitos dias, né? Sabe aquela expressão, a primeira impressão é a que fica? Então, no começo da festa, o noivo costumava servir um vinho muito gostoso, um vinho muito bom. Mas à medida que a festa ia correndo, primeiro dia, segundo dia, o pessoal já estava satisfeito, já tinham... Então, serve um inferiorzinho mesmo, vamos economizar, né? Mas o mestre-sala falou assim: o que aconteceu aqui? Você guardou o melhor vinho para o final? Todo mundo coloca primeiro o melhor vinho e você deixou para o final, e ele nem sabia de onde tinha vindo aquele vinho. Então, uma das coisas que eu quero te mostrar, e foi uma coisa que Deus falou ao meu coração essa semana enquanto eu estudava isso, é que quando Jesus faz um milagre na nossa vida, ele vai transformar a nossa situação de vergonha numa situação de regozijo. Seja a vergonha pelo pecado, que muitas vezes nós carregamos, muitas vezes nós trazemos aquela vergonha pelo nosso passado, pelo que fizemos, ou até mesmo por coisas que não são tão do passado assim, que ainda carregamos. Jesus, através do seu sangue, ele transforma isso, ele nos perdoa, ele nos purifica e transforma aquela vergonha em regozijo, em alegria por saber que você foi salvo, por saber que você foi transformado, por saber que o seu pecado foi carregado na cruz e foi apagado através do sangue de Jesus e você foi purificado. Também ele transforma outras situações que para nós poderiam ser vexatórias. Veja que para aquele noivo, eu não sei qual o nível de consciência que esse noivo teve da situação. Não sei se chegou até ele a notícia do vinho acabado, mas seria uma vergonha para ele, seria um desastre. Como eu convido pessoas para o meu casamento e não tenho condições de suprir? Mas Jesus ali na festa, Jesus ali presente, fez uma transformação. Veja que Jesus não fez uma multiplicação. Não tinha mais vinho, não tinha mais de onde tirar. Jesus transforma. Muitas vezes em nossas vidas, nós estamos em situações que nós não temos mais de onde tirar. Nós não temos mais de onde providenciar solução. E Jesus vem e transforma. Jesus vem e muda com o seu poder, ele transforma. Muitas vezes não vai ser uma coisa grande que todo mundo vai ficar sabendo, mas ele é poderoso para mudar as situações da nossa vida. E uma das coisas que me chama a atenção é a abundância com que ele faz isso. Ele não providenciou mais 30 litros de vinho. Ele não providenciou mais 50 litros de vinho. Ele providenciou talvez 600 litros de vinho para aquela festa ter abundância. Jesus fala: eu vim para que tenham vida. Que tipo de vida? E a tenham em abundância. Mas além de abundância, havia qualidade.
Jesus não simplesmente multiplicou o vinho, mas ele multiplicou o melhor. Multiplicou não, ele produziu, ele transformou no melhor vinho. Qualidade. O que Deus faz em nossas vidas não só é abundante, mas tem qualidade. Tem qualidade. O vinho também é símbolo, nós falamos isso no começo, de alegria. Quantos de nós podemos ter perdido a alegria? Perdido a alegria da salvação? Perdido a alegria, o entusiasmo para a vida? Quantos de nós podemos estar, na aplicação mais comum desse texto, sem a alegria no casamento, sem a alegria no nosso trabalho, sem a alegria de anunciar Jesus? Mas quando nós apresentamos isso diante dele, ele é poderoso para nos fazer ter a maior das alegrias. Aquela alegria que a Bíblia descreve que excede a todo entendimento. Eu não entendo por quê. Eu não sei por quê. Eu não acho razão para isso, mas eu sou feliz e sou alegre. Já pensou que maravilha viver desse jeito? Alguém fala assim, me diz por que você é tão feliz. Eu não sei, não faço a mínima ideia, eu não entendo, excede o meu entendimento, mas eu sei que Jesus me faz feliz. Esse sinal que Jesus fez ali, fala no versículo 11, que tinha um propósito. Com este, deu Jesus, princípio, a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória. Primeiro propósito, que Deus quer fazer sinais nas nossas vidas, porque Deus quer fazer nas nossas vidas também, é para que Ele manifeste a sua glória. Quando Deus faz alguma coisa na minha vida, não sou eu que recebo a glória, não sou eu que posso bater no peito e dizer, olha o que eu fiz, olha o que eu construí, olha o que eu consegui, olha como minha vida mudou, mas a glória vai para Ele. Olha o que Jesus fez em mim. Olha como Ele transformou a minha vida. Olha como a minha situação foi mudada. Olha como a água se transformou em vinho, a minha vergonha se transformou em gozo, porque Jesus fez na minha vida. Então, os sinais que Deus faz nas nossas vidas hoje é para manifestar a sua glória. E um segundo propósito nisso é que os seus discípulos creram nele. Irmãos, a nossa vida, ela é cheia de fé quando nós lemos a palavra de Deus. E quando nós lemos os relatos dos milagres, dos sinais, das promessas, isso enche o nosso coração de fé, como nós já falamos aqui. Mas como é precioso quando você vê a aplicação da palavra na sua vida. Quando você vê a promessa de Deus se cumprindo em você. Posso te trazer um exemplo aqui de Davi. Davi um dia estava no campo de batalha de frente com Golias, o campeão dos filisteus, um soldado de um tamanho descomunal, com uma experiência de guerra enorme. E Davi, um rapazinho, talvez 17 anos, 18 anos, pastor de ovelhas, de frente com aquele homem gigantesco. Mas Davi tinha experiências com Deus. Ele falou assim, Deus me livrou da mão do leão. Deus me livrou da mão do urso, das garras do urso. É só mais um grandão para eu enfrentar. Então, quando nós temos nossas experiências com Deus, quando nós começamos a ver os milagres de Deus, os sinais que Jesus opera em nossas vidas, e nós começamos a experimentar no nosso dia a dia, quando um novo desafio vem, acontece exatamente o que aconteceu aqui com os discípulos. Os seus discípulos creram nele. Deus quer fazer, porque Deus quer alicerçar a nossa fé. Deus quer trazer para a nossa vida a alegria. Então hoje, eu queria que nós pensássemos sobre algumas perguntas aqui. Quantos de nós aqui hoje
nós precisamos convidar Jesus para participar da nossa vida? Quantos de nós, hoje a palavra te convence, que nós começamos nossa segunda-feira naquele ímpeto, e quando nós olhamos já é sexta-feira, e onde Jesus esteve durante aquela semana? Qual a participação que Ele teve nas nossas vidas? Quantos de nós hoje precisamos dizer, Jesus, eu preciso do Senhor na minha vida, eu preciso da Tua presença, cada dia, em cada situação, em cada momento. Eu preciso do Senhor na minha família, eu preciso do Senhor no meu casamento, eu preciso do Senhor dentro do gerenciamento das minhas finanças, eu preciso do Senhor na minha saúde. Ser presente, Jesus. Faça parte da minha vida, faça parte do meu cotidiano. Quantos de nós precisamos restabelecer essa comunhão com Ele? Uma segunda pergunta para pensarmos aqui: quais são os problemas que nós já identificamos em nossas vidas e que nós ainda não colocamos diante dele? Que nós ainda não fomos para ele dizer, acabou o vinho. Talvez você tenha que falar, ou nós tenhamos que falar a Deus, aquela alegria primeira, aquela primeiro amor que eu tinha, acabou. Jesus, essa é a situação. Traz transformação, traz restauração. Ou qualquer outro problema, pode ser saúde, pode ser... Mas traga ao conhecimento de Deus, precisamos. Temos entregado as nossas necessidades na mão dele. Temos reconhecido como Maria reconheceu que Ele era Senhor, que Ele tinha poder sobre aquela circunstância. E temos entregado na mão dele e saído da frente para deixar Deus agir. Seja com nossos filhos, com o nosso cônjuge, pode ser com... Nós sabemos, nossa luta não é contra carne e sangue, nossa luta é na região celestial. Então nós levamos para Jesus e nós entregamos a Ele, deixando que Ele faça da maneira que Ele quer fazer. Vamos orar, meus irmãos.